Falando um pouco mais sobre a adolescência, é necessário entendermos quando que o adulto não é uma referência ao adolescente. E isto é um fator muito complicado para a vida de um adolescente. Pensem bem, a adolescência é uma etapa de busca de construções de uma identidade, mas para uma identificação. É uma etapa longa de vida onde a pessoa ela vai deixar o estágio de criança, a fase de criança, para pular depois para uma idade de adulto. Então ela passa aí um período longo da sua história pessoal tentando construir este referencial de identidade e de identificação. Então, a identidade remete àquilo que a pessoa reproduz a partir de um outro que ela copia, mas que ainda ela não incorpora, que ela não assume como dela. E a identificação é aquilo que a partir da identidade a pessoa vai construir uma identificação e vai reproduzir a partir dela ou a partir dessa referência, não só como cópia, mas como vivência pessoal. Então essa idade é uma idade que na adolescência isso vai ter altos e baixos. Às vezes o adolescente ele vai ser influenciado por amigos, por grupos, por ídolos, por tendências, por modas, por uma bandeira que se levanta, a pessoa vai atrás, porque ela está em busca ainda desta identidade e identificação. E os pais e os educadores, os adultos que estão em torno ao adolescente, muitas vezes não conseguem se fazer referência e estar próximo a ponto de que o adolescente possa escolher esses adultos professores ou familiares ou pais nesta construção de identidade a partir da identificação. E o porquê será? Aos adultos que estão próximo dos adolescentes, na família ou no contexto escolar, é importante entender que nesta fase haverá uma tendência de rompimento de laços com estes adultos por parte do adolescente, porque eles estão buscando a própria identidade e identificação consigo mesmo, criando a sua singularidade. E então, aqueles que estão muito próximos do adolescente, eles tendem a refutar, a atacar, a fazer uma relação de conflito, de confronto, o que é muito salutar, que é um sintoma que revela que o adolescente está querendo construir a sua própria personalidade a partir de si mesmo. Então eles sempre serão do contra, há governo sou contra, tanto que em muitos movimentos sociais se usufrui da adolescência para cativá-los, para fazer corpo de classe, corpo de luta, porque é uma fase que o adolescente ele segue uma bandeira e mais distante possível daquela bandeira que a família dele o coloca, ou na igreja, ou na sociedade, na moral da família, ou no sistema do próprio processo educacional. Por isso que muitos adolescentes têm dificuldade, às vezes, de terem disciplina de estudo, de querer estar na aula, de seguir o roteiro do currículo escolar. Então esse conflito vai acontecer e o adulto e os educadores que estão ao redor desses adolescentes precisam entender que isto é normal, mas que eles têm que ter uma sabedoria e uma percepção para entender essa diferença, porque de alguma forma eles têm que usar a sabedoria de um adulto que já passou pela adolescência. Esta é o grande trunfo dos pais e dos educadores que acompanham adolescentes, de entender e de olhar para a sua própria história e ver que houve uma etapa que eles também passaram por esses dilemas, por esses confrontos, se afastando inclusive daqueles que eram próximos deles, e ao mesmo tempo isso virou uma vida adulta e uma maturidade. Lógico que o grande problema é que muitos adolescentes não terão essa referência de adultos ao seu redor, porque vão encontrar também adultos que não saíram da própria adolescência, que se afastam desse conflito e que não aceitam essa diferença.
que querem trazer o adolescente para a realidade deles como adulto. Então, tentando forçar a barra do adolescente seguir os passos e as normas impostas e não dialogadas, e não sabendo também entender essa diferença que existe e que estabelece muitas vezes aquela relação de conflito. E aí, então, o adolescente ele vai perdendo referências e vai sendo jogado para referências muito distantes da realidade da família e do próprio contexto escolar. Então, como que um adulto, que um pai, uma mãe, um professor, os professores, os parentes adultos que estão por conta de conviver com adolescentes, eles podem estar parceiros do adolescente e serem usados pelos adolescentes como referência de construção de identidade. Os adultos precisam entender a etapa que o adolescente está passando, estar juntos sem criticar, acolher os confrontos, tudo bem, colocando limites, regras, não deixando o adolescente se impor e dominar o pedaço, mas ao mesmo tempo saber estar junto nesse momento de crise, sem atacá-los, parceiros nessa adaptação, né? Descer no mundo do adolescente, vivenciar o mundo deles na questão da forma de vestir, na questão dos hábitos de música, dos gostos pessoais e respeitar as diferenças e as formas diferentes deles se vincularem a diferentes amigos. Então, eliminar preconceitos e ataques preconceituosos pelas diferenças que eles vão fazendo nas relações de amizade que eles vão construindo ao redor deles. Então, aí já começa a melhorar e pode ser que este adulto seja uma referência para o adolescente. Os adultos que vão perder a corda, que vão realmente se distanciar, colocando até em risco a própria adolescência, os adultos que assim comportarem estarão apresentando exatamente um perfil mais ou menos parecido com adultos indefinidos, que são adultos que ainda vivem o ecos de uma adolescência mal resolvida, ou por traumas, ou por indefinições que até hoje na vida adulta não conseguiram sair dessa instância. São contraditórios entre a regra que eles colocam, que eles exigem do adolescente e que eles vivem, por exemplo, no campo moral, religioso, de pregar uma coisa ao adolescente e fazer outra, e o adolescente percebe esse contraditório. Não possuem projetos de vida, adultos que querem estar junto com adolescentes, sem ter um projeto de vida pessoal, sem ter um propósito de vida, sem ter um sentido de vida. Então esses não serão referência. Aqueles adultos que têm inveja da energia, da irreverência do adolescente, da estética, inclusive do adolescente, muitos pais que já estão assim mal cuidados, aí pegam uma jovem, um jovem vitais, com desejo, cheio de energia, com corpos saudáveis, então tem aquela relação de inveja, né? Porque o próprio adulto está insatisfeito consigo mesmo, com a sua própria estética, com a sua própria energia, está fragilizado, sem energia. Quando querem que o adolescente estude para ser alguém na vida, mas eles mesmos pararam de estudar. Quer que o adolescente leia, mas eles não leiam. Querem que os adolescentes vão para a escola, mas eles mesmos pararam de ter projeto de educação para a vida pessoal. Não tem na educação, não tem na referência dos estudos uma referência para si mesmos na vida. Então esses adultos não vão ser equivalência para esses adolescentes, porque estão querendo impor uma condição para o adolescente, sendo que eles mesmos não estão assumindo nenhum papel nesse sentido. Por exemplo, o pai e a mãe querem que um adolescente torne médico, tenha que fazer uma faculdade difícil de entrar, por exemplo, mas eles mesmos não estudam, não leem nada, né? Ou fica exigindo que o adolescente leia livros, eles mesmos nunca leem nem placa de trânsito. Então, esse tipo de adulto não será referência aos adolescentes e, ao contrário, serão pessoas perversas aos adolescentes, professores tiranos, pais tiranos que estarão mandando o filho para fora da realidade, colocando esses adolescentes até em risco. Então, esses adolescentes também sabem com quem eles se aliam para essa identificação. Então, é preciso virar essa página e se tornar um adulto desejante, um adulto com projetos de vida, um adulto que diz para o outro o que ele precisa fazer,
mas porque ele também faz aquilo que ele está dizendo. Então fica aí, gente, esta mensagem, esse vídeo, esse tema para a relação dos adultos em relação aos adolescentes, porque muitas vezes a gente diz que são os adolescentes os complicados, mas na verdade, onde tem adolescentes muito complicados, é porque ao redor deles existem muitos adultos mal resolvidos. Pense nisso.